Olá, queridíssimas! Estamos começando mais um Entre Elas, que é o nosso espaço de conversa sobre saúde mental, sobre saúde, sobre bem-estar no universo feminino. Eu sou a Natália Lemos Duarte, Nath nutricionista, especialista em nutrição clínica e estética, esportiva funcional, amante da psicanálise e do comportamento alimentar. E hoje nós vamos receber aqui a Thaís Almeida, profissional de educação física, e ela vai falar um pouco aqui, fazer um bate-bola comigo sobre emagrecimento. Mas primeiro eu gostaria de que você se apresentasse para a gente, falasse um pouquinho mais sobre você, Thaís. Olá a todos. Oi, Nath, obrigada pelo convite. Então, eu fiz aí uma transição de carreira. Anteriormente eu trabalhava na área administrativa, financeira, tudo isso, mas, né, eu sempre treinei e trabalhava com isso assim de uma forma meio informal, né, enfim. E aí eu resolvi fazer a faculdade de educação física para ajudar as pessoas de uma forma mais correta, enfim. E daí, da faculdade de educação física, eu fiz ergonomia, fiz biomecânica e gestão de academia. Uau! Que bom ter você aqui com a gente. A gente vai falar um pouco sobre emagrecimento hoje. E o primeiro assunto que eu queria debater com você é o que é o emagrecimento. O que você acha que as pessoas entendem de emagrecimento na sua perspectiva, dentro da sua prática, e depois eu vou falar um pouquinho dentro da minha prática. Tá bom. Atualmente eu trabalho num clube, mas eu já trabalhei em academia, enfim, já trabalhei em diversos lugares e a maior parte das pessoas levam em consideração o emagrecimento como perda de peso na balança. E a gente sabe que tem aí uma diferença muito grande, que a balança não considera volume muscular, não considera gordura, não considera água. Então, assim, o peso, às vezes, é muito variável de acordo com o que você está buscando. Às vezes a gente fala que, eu preciso perder peso. Você não precisa perder peso, de repente você precisa perder gordura. E a intenção do emagrecimento é exatamente essa, a gente perder gordura, ganhar massa muscular, mas as pessoas associam muito à balança, o que não é o caso. Dentro da minha prática, eu percebo que as pessoas procuram muito o emagrecimento por uma questão estética, por uma questão de autoimagem, por uma questão de autoestima e por conta de um padrão social criado, né? Exato. Esse emagrecimento, às vezes, ele vem numa busca de algo que não tem a ver necessariamente com o corpo. Às vezes, a busca do emagrecimento vem atrás de uma busca de aceitação ou uma busca de autorreconhecimento, reconhecer em si mesmo, no seu próprio corpo. Então, o emagrecimento, ele acaba vindo aí de várias formas diferentes, né? Vindo por vários motivos diferentes. E dentro do consultório, na conversa inicial que a gente tem, no decorrer do acompanhamento, a gente observa muito essa questão. O que é que leva a pessoa a buscar uma perda de peso, um emagrecimento? E a gente percebe que essa questão da quantidade de gordura e da quantidade de peso acaba se tornando um certo limbo aí nessa questão do emagrecimento. Então, uma coisa que eu acho que é importante a gente trazer aqui é a diferença entre emagrecimento e perda de peso, Sim, né? exatamente. O emagrecimento, ele consiste na perda de gordura corporal, enquanto a perda de peso, ela consiste em perda de quilos na balança. Quando a gente pensa em uma pessoa que tem um peso muito elevado, ela vai precisar de um emagrecimento junto com uma perda de peso. Em outras situações, a pessoa pode precisar apenas de um emagrecimento e manutenção de peso. Então, ela pode perder gordura e não necessariamente perder peso. E mesmo assim, ela vai ter um emagrecimento. Exatamente. A busca pelo emagrecimento, principalmente em academia, enfim, nos lugares que eu atuo, a gente vê que a pessoa chega e fala assim, eu preciso emagrecer, mas eu quero perder barriga, quero manter a perna, quero perder braço. Então, assim, as pessoas não conseguem diferenciar essa coisa do emagrecimento, da perda de peso e da recomposição corporal, que eu acho que é o mais importante falar aqui. Às vezes a gente acha que precisa perder peso, mas às vezes os seus 70 quilos
trabalhando ganho de massa muscular e perda de gordura, vai ser os mesmos 70 quilos, só que esteticamente bem diferente, né? Isso que você falou, Thaís, é muito interessante, porque a parte estética, dependendo da composição corporal da pessoa, faz toda a diferença. Exato. Uma pessoa com 70 quilos e uma porcentagem de gordura de 20% é muito diferente de uma pessoa de 70 quilos e uma porcentagem de gordura de 35%. Exatamente. Né? E isso faz toda a diferença. A altura também vai fazer diferença, mas imaginemos pessoas da mesma altura para fazer essa comparação. Quanto mais músculo a pessoa tem no corpo, mais esteticamente agradável e dentro do que a sociedade considera bonito, a pessoa vai estar. Exato. Eu sempre escuto muitas pessoas falarem sobre a porcentagem referente à dieta e a porcentagem referente ao treino para o sucesso do emagrecimento. Tem muita gente que traz aquele conceito de que é 20% treino e 80% dieta. É 50% cada. O que você pensa a respeito disso, Thaís? A gente lá na academia a gente ouve 70-30, que é 70% treino, 30% dieta. Depende do lugar que você tá, as pessoas mudam essa porcentagem. O que a gente tem que entender, de um modo geral, aqui? O treino eu falo musculação, mas a gente tem que falar de exercício físico. A musculação, ela é a base. Então, a gente precisa da musculação para depois você praticar um outro esporte. Você precisa desse fortalecimento. Para ganho de massa muscular, eu acho que não tem um exercício que seja melhor do que a musculação. Tem alguns que conseguem o ganho de massa muscular, mas não como a musculação. Enfim, o treinamento associado à dieta tem o resultado. Se você fizer só o treinamento, vamos falar primeiro de saúde, né? Não só de ganhos estéticos. Em relação à saúde, se você treina, ok, você vai ganhar massa muscular, você vai ter um metabolismo um pouco mais acelerado, mas se a sua alimentação não tiver ok, o colesterol vai continuar preocupante, hipertensão pode ser preocupante. Então, assim, tudo é necessário. Então, se a gente falar 50-50, também não é. Eu acho que você tem 100% de aproveitamento no treinamento e 100% de aproveitamento de dieta. É possível você 100% em tudo? Não. Mas se você conseguir manter uma dieta por muito tempo, se você conseguir manter o seu treinamento em um nível constante, com uma frequência boa, você consegue manter isso sem precisar dessa comparação. É mais importante a dieta que o treino, é mais importante o treino com a dieta. Não tem mais importante. São coisas que a gente consegue fazer junto e precisa fazer junto, tanto para a saúde quanto para os ganhos estéticos. Pensando em emagrecimento, eu tenho uma opinião um pouquinho diferente. Vai, fala nutricionista. Sem querer puxar a sardinha pro meu lado, né? A gente sabe que o emagrecimento, ele depende de um negócio chamado déficit calórico. Principalmente quando a gente pensa em perda de peso. Né? Que vamos combinar que a grande parte das pessoas que buscam o emagrecimento, elas não buscam somente a perda de gordura, mas também a perda de peso. E quando falamos de perda de peso, precisamos de déficit calórico. O que é déficit calórico? Déficit calórico nada mais é do que você gastar mais calorias do que você consome. Então, vamos imaginar uma balança. Você tem que gastar mais calorias e consumir menos para gerar esse gap. E aí você vai perder peso. Como nós conseguimos gerar esse gap? A gente aumenta a atividade física e diminui o número de calorias consumidas. A gente aumenta esse gap, consegue o déficit calórico e perde peso. Existe uma questão que quando a gente só aumenta a atividade física e não diminui a comida, gera um gap menor. Só que o aumento da atividade física gera fome. E se você não se observar dentro da dieta, você acaba comendo mais para compensar a atividade física que você está fazendo por conta da fome. É uma resposta fisiológica normal. Você faz mais atividade física, você sente mais fome, é uma resposta fisiológica. A tendência do nosso corpo é sempre manter o equilíbrio. Então,
é uma resposta normal. Então, se você não cuida da dieta, aumenta a atividade física, a tendência é que você aumente o consumo energético também. Por isso, a dieta acaba sendo tão importante dentro de um processo de emagrecimento. Agora me diz, Thaís, o que é que você acha? Dá para emagrecer somente com dieta? Emagrecer, não. Dá para você perder peso. Então vamos falar sobre isso. Primeiro, em relação ao emagrecimento, como a gente já falou aqui, não é só o peso na balança. Você consegue emagrecer com a dieta? Você vai sentir que sim. Mas o que você vai perder? Massa muscular, vai gerar flacidez, você vai ganhar, talvez ganhe mais gordura dependendo dessa dieta que você está fazendo, porque às vezes a gente acha que se você não é acompanhado por um profissional, você acha que está fazendo uma dieta porque você reduziu, sei lá, o consumo de um determinado alimento que você consumia com frequência. Vamos falar, pessoal, eu cortei o pão da minha dieta para poder emagrecer. Então, assim, você está perdendo peso, você cortou um alimento, mas não é uma dieta. Uma dieta é realmente uma coisa que você tem um protocolo, que você tem um acompanhamento, então é diferente. Então, assim, dá para emagrecer sem treino? Dá, mas de que forma? Sem ganho de massa muscular, ganhando gordura, ganhando flacidez? Então, assim, dá. A gente não pode falar que não dá, mas, assim, realmente você não vai ter o sucesso que você gostaria, tanto para a saúde quanto para a estética. Não é uma perda de peso com qualidade, né? A gente Exatamente. sabe que para ter qualidade numa perda de peso, você precisa ganhar músculo, você precisa pelo menos manter a massa muscular. Porque a tendência de quando a gente perde muito peso é também perder massa muscular. Inclusive quando você está fazendo treino também, quando você treina também. Se você faz grandes emagrecimentos, né? Mais de 20 quilos por aí, você também tem perda de massa, é comum. Mas a atividade física, ela vai garantir que essa perda seja minimizada ou inexistente, o que é muito importante. Agora eu queria saber de você, tá? Sobre quais exercícios, quais tipos de exercícios acabam sendo mais interessantes quando a gente pensa em emagrecimento e perda de peso, nessas duas situações. Uhum. Vamos lá. Primeiramente, eu sempre, sempre, sempre vou falar que a musculação é o ideal. Porque a gente sabe que ganha massa muscular, isso aumenta o seu metabolismo. Então, assim, você vai estar trabalhando, mesmo depois de sair da academia, você ainda vai estar gerando esse gasto calórico. Porém, a gente tem outras coisas que a gente consegue fazer para ajudar no emagrecimento, que é um treino HIIT, por exemplo. E o treino HIIT não é só aquele que a gente faz com polichinelo, com corrida, enfim. Você pode fazer um HIIT numa esteira, você pode fazer um HIIT numa escada, você pode fazer HIIT só numa corrida. Então, assim, o HIIT é um exercício que realmente você tem um alto gasto calórico e vai te ajudar. Explica pra gente o que é o HIIT. Tá, o HIIT aqui é uma sigla em inglês, mas aqui pra gente é um treinamento intervalado de alta intensidade. Então, se você fizer um exercício HIIT, você vai fazer em um período, no máximo, sei lá, 20 minutos. Então, você vai fazer um exercício em alta intensidade por, vamos lá, 40 segundos, vai fazer um exercício com uma menor intensidade por 20 e vai fazendo esse processo. Então, o HIIT ajuda porque você vai fazer um exercício por menos tempo e vai ter um alto gasto calórico. Então, ele é bem indicado nessa parte. Além disso, você pode fazer exercícios aeróbicos que a gente já conhece. Então, corrida, se você está com sobrepeso, enfim, tem aí um impacto articular, então faz uma caminhada mais forte. Tem os aparelhos de academia, o elíptico, que não tem tanto impacto assim, uma bike. Então, são exercícios aeróbicos, também vão te ajudar no gasto calórico naquele momento do exercício. Então, a gente tem bastante opção aí. Além disso, tem corrida, tem natação, tem os esportes, exatamente, né? Os esportes que muita gente não se identifica, infelizmente, com a musculação. Sabe que eu acho que tá crescendo, viu, os esportes. Então, muita gente não se identifica com a musculação e fala, mas eu jogo bola. Enfim, a gente precisa do fortalecimento muscular, da atividade da musculação, mas é uma atividade. Mas é uma atividade física, melhor fazer isso do que nada, sabe aquilo? Enfim, eu acho válido todo tipo de esporte, acho que é importante para a saúde cardiovascular também. Então, tem que ter o exercício aeróbico, tem que ter o esporte até pelo lazer. Mas eu acho que considerar a musculação ao menos 2 vezes por semana vale a pena, até para sua longevidade, é bem importante. A gente vai falar mais sobre isso logo mais depois dos intervalos. Fica aqui com a gente.
Meu nome é Conrado. Sou consultor de inteligência da Broadfy. Imagino que você pode estar pensando: um canal de televisão só meu? Isso é muito grande para mim. Não. É exatamente o contrário. Quantas vezes a gente já não ouviu a mesma história? Empresas grandes, pequenas, de todos os tamanhos, gastam e gastam e gastam nas redes sociais. E qual é o resultado? Nada. Zero. E por que não deu certo? Falta de estrutura. Com a Broadfy, o seu canal de streaming organiza todas as suas mídias em um único lugar. Isso vai te dar o poder de transformar os seus seguidores em telespectadores. Consegue enxergar a potência dessa mudança? É brutal! É uma revolução em todos os sentidos. E o mais importante, com a Broadfy, você não está sozinho. Nossa estrutura é completa, desde o planejamento estratégico até a exibição no seu canal. Agende agora uma demonstração. Aqui embaixo, vou te mostrar tudo o que podemos fazer por você, por sua empresa ou associação. Estamos de volta, muito obrigada por aguardarem. Estamos de volta aqui no Entre Elas com a Thaís Almeida falando sobre emagrecimento. E no último bloco a Thaís puxou um assunto muito interessante sobre os tipos diferentes de esporte, os tipos diferentes de atividade física, né? E que todas elas acabam impactando positivamente dentro do emagrecimento. E eu, como Nutri, gostaria de acrescentar algumas coisas que são interessantes da gente pensar na hora de escolher a atividade física, pensando no propósito do emagrecimento. Existem alguns tipos de atividade que elas têm um maior gasto calórico e outros tipos que têm um gasto calórico menor, mas que não por isso são menos importantes, né? Então, quando a gente pensa naquele gap que a gente precisa dar do déficit calórico, as atividades físicas que têm um maior gasto energético, que têm um maior gasto calórico, elas acabam sendo mais vantajosos para realmente aumentar esse déficit. Lembrando que para a gente fazer um treino de qualidade, a gente precisa também ter nutrientes para proporcionar energia para esse treino. Então, se a gente aumenta muito esse déficit calórico, você não vai ter energia para fazer um treino bem feito. O que é muito importante quando a gente pensa principalmente em ganho de massa magra e em ganho de performance. Não é? Eu gostaria de saber de você agora um pouquinho sobre os treinos combinados, como organizar a sua rotina de atividades físicas para que você consiga fazer tantos treinos resistidos, né? Treinos de musculação com carga, que são aqueles treinos que vão garantir a sua massa muscular, quanto os treinos mais aeróbicos, aqueles treinos de cardio, que são aqueles que têm um maior gasto energético. Então, só para completar, os treinos que costumam ser resistidos, que são os anaeróbicos, eles têm um menor gasto energético. Porém, eles têm uma função importantíssima de aumentar a sua massa muscular, o que vai aumentar também o seu gasto energético basal. Então, o seu gasto energético em repouso. Aumenta pouco, mas aumenta, e músculo é aquilo que você tem que construir para a sua vida, qualidade de vida, até a sua velhice, para que você tenha qualidade de vida. Então, músculo é um negócio que você tem que construir para sempre. E os cardio e aeróbicos são aqueles que gastam mais calorias, que acabam sendo interessantes quando a gente pensa em aumentar esse gap de gasto energético, mas eles melhoram a função cardíaca, mas eles não garantem tanto esse crescimento muscular. Como é que a gente pode combinar esses dois tipos, pensando em emagrecimento, para que a gente consiga dar esse gap de déficit calórico? Ok, vamos falar sobre isso, mas antes eu queria falar, que a Nutri acabou de falar pra gente, sobre o que consumir antes. De repente a gente consome um alimento a menos do que você deveria, já que você está treinando bastante. Então, às vezes a pessoa vai treinar e não comeu.
ou comeu pouco, ou, enfim, a gente tem que entender que, por exemplo, carboidrato, muita gente diminui carboidrato porque está de dieta, sem ter um profissional te acompanhando. Então, assim, às vezes as pessoas chegam na academia, elas até passam mal, porque não se alimentaram corretamente, estão fazendo essas dietas restritivas. Então, depois a Nutri vai falar para vocês melhor sobre isso. Se vocês quiserem, a gente conversa somente sobre carboidrato. Eu pego um pedaço aqui do nosso episódio para falar somente sobre o carboidrato, porque eu, como nutricionista esportiva funcional, acho de fundamental importância o consumo de carboidrato para que você faça um treino com performance, um treino com qualidade. Ok, agora vamos falar dos exercícios combinados, então. Ficou aí a dica para Nutri explicar depois. Sobre os exercícios, a primeira coisa que a gente tem que entender é que cada indivíduo é de uma forma. Então, assim, nem todo mundo tem o mesmo objetivo, nem todo mundo vai fazer da mesma forma, nem todo mundo vai ter os mesmos resultados. Então, muita gente fala, o cardio tem que ser depois do treino. Muita gente fala, mas então depende muito do objetivo de cada um. Quem está buscando, por exemplo, resistência muscular, ou é um corredor, então a pessoa pode fazer o treino de corrida dele antes, depois fazer a musculação, porque o objetivo dele não é ganho de massa muscular, é só realmente manutenção da massa muscular para fazer o exercício que ele prefere, que ele busca, que é a corrida. Então, assim, eu não posso falar assim, você tem que treinar 45 minutos de musculação e depois você vai fazer meia hora de cardio, que esse vai ser seu resultado. Não, é muito individual, é o tal do princípio da individualidade aí que a gente tem. Então, de repente, a gente só dá como dica, se seu objetivo é aumentar aumentar a massa muscular, hipertrofia, procura fazer o seu treino de musculação primeiro. Por quê? Porque o cardio fazendo antes, você vai perder um pouco de força, vai perder um pouco de performance. E também depende muito do grau que essa pessoa tem de treinamento. Pessoa que é iniciante, se fizer um cardio, com certeza o cardio não vai ser intenso. Então, se ela fizer o cardio antes ou depois da musculação, também não vai fazer muita diferença. Pensando no emagrecimento, aumento de gasto calórico no treino. Sim. O que é mais vantajoso? A musculação vai ter o gasto calórico, só que é um exercício anaeróbico. Então, realmente, não vai ter esse gasto calórico de 300 calorias a 30 minutos, como se a gente estivesse fazendo uma corrida numa esteira. Mas tem o gasto calórico que é importante para o processo de ganho de massa muscular. Então, assim, pensando no emagrecimento, a gente sempre, na educação física, vai priorizar musculação e depois o exercício cardiovascular. Mas também não é uma obrigação, não é uma coisa que todo mundo tem que fazer para ter esse resultado. Aquela coisa de dividir os dias da semana. Vou fazer musculação e cardio 3 vezes na semana. Sim. E 2, 3 vezes na semana eu vou fazer só o cardio. Isso é positivo pensando em emagrecimento, não necessariamente hipertrofia? Pensando em emagrecimento, eu ainda considero que se você vai treinar, treinamento de musculação é essencial para qualquer. Mas todos os dias, assim, musculação todos os dias? Então, você vai periodizar seu treino. Então, não vai ser todos os dias que você vai treinar bíceps, não vai ser todos os dias que você vai treinar quadríceps. Então, a gente pode dividir seu treino de musculação. Porém, se você tem esse objetivo de ganho de capacidade cardiorrespiratória, pode dividir cardio e musculação em dias alternados. Porque se a pessoa é iniciante, ela não precisa treinar todos os dias. Se a pessoa é um atleta, realmente vai fazer de qualquer forma. Então, como eu disse, existe o princípio da individualidade. Nem todo mundo vai emagrecer da mesma forma, fazendo os mesmos exercícios, fazendo os mesmos exercícios de cardio. Então, é individual, mas basicamente, se você treinar 3 vezes na semana, você que começou agora, ou você que ainda é iniciante, 3 vezes na semana, fazendo cardio também 3 vezes na semana, ok, você vai começar a ter um resultado. Os resultados são visíveis para quem não fazia e vai começar, são resultados visíveis ali de 4 a 6 semanas, você já consegue ver um pouco de diferença em relação ao emagrecimento. Não é uma definição, é só alguns resultados visíveis da iniciação ao exercício. Aquela roupa mais folgada, exatamente, né? São coisas que a gente consegue visualizar, mas não é uma coisa assim que você realmente vai visualizar como uma definição de abdômen, essas coisas demoram um pouco mais. Bom, mas agora eu vou falar então sobre o carboidrato e sobre o quanto ele é importante para o desempenho do seu treino, né? Pelo visto, a Thaís aí é anti-low carb. Eu já vi pessoas que desmaiam em esteira, gente. Eu já vi pessoa que não consegue finalizar o treino porque passou mal. Enfim, é muita coisa que acontece dentro de uma academia, realmente porque as pessoas fazem dieta sem procurar um profissional, porque as pessoas fazem treinos que não são para elas. Então, acho que isso vai ajudar bastante.
Bom, o carboidrato, ele tem uma função principal no nosso corpo, que é de fornecer energia. É a função principal do carboidrato é fornecer energia. Ele fornece energia para o nosso cérebro, ele fornece energia para os nossos músculos, ele fornece energia para os nossos órgãos. Ele tem essa principal função de fornecer energia. Sobrando carboidrato, ele é convertido em gordura e estocado. A proteína, ela tem outras funções, mas na falta de carboidrato, até a proteína é transformada em carboidrato no nosso corpo para nos oferecer energia. Tá? Eu com certeza vocês já devem ter ouvido falar muitos depoimentos de pessoas que fizeram dietas low carb e começaram a ficar irritadas. Por quê? Porque o nosso sistema nervoso usa carboidrato como fonte de energia. Tá? Então, o carboidrato ele funciona como fonte de energia mesmo para o nosso corpo inteiro. O que acontece? Quando a gente começa a fazer um exercício e não tem carboidrato no nosso músculo suficiente para um tempo maior, porque nós temos estoques de carboidrato. O carboidrato ele é tão importante para fornecer energia que a gente tem estoque de carboidrato no músculo, chamado glicogênio. E depois que acaba esse estoque, se a gente não tem carboidrato no nosso sangue, não tem carboidrato absorvido no nosso corpo, a gente não tem um desempenho esportivo como deveria ter e pode até passar mal. Porque esse carboidrato vai deixar de ir para o nosso sistema nervoso central para ir no nosso músculo. Então, a gente vai começar a passar mal por conta disso. Tá? Então, o carboidrato ele é fundamental. Eu convido vocês que já treinam há tempos a fazer um treino sem carboidrato no pré-treino e com carboidrato no pré-treino. E isso eu não falo pré-treino imediato, pode ser de algumas horas antes do treino. Tá? Vocês vão ver o desempenho diferente no treino que vocês vão ter, né? Eu sou nutricionista e eu costumo testar a maior parte das coisas que eu falo para os meus pacientes, as coisas que eu leio, eu acabo testando as coisas. E eu teve uma época que eu fazia crossfit e eu estava testando a estratégia do jejum intermitente. Genial. É. E eu lembro que eu estava fazendo jejum das 8 até as 12, né? Que eu estava fazendo jejum de 16 horas, 5 vezes por semana. E aquele dia em específico calhou de eu fazer o meu treino na hora do almoço. Muito E aí bom. eu falei assim, eu vou almoçar antes de ir pro CrossFit, eu vou ficar toda embrulhada. Não, eu vou assim mesmo. Foi um dos piores treinos da minha vida. Eu consegui fazer as coisas? Consegui, porque eu não sou uma pessoa também que ultrapassa os limites do corpo, né? Eu reconheço quando tem um limite, mas foi um treino horrível. Eu nunca fiquei tão cansada para correr em volta da quadra. Nunca. Faz uma diferença, Né? E lembrando que o CrossFit ele é caracterizado como um treino de HIIT, não é? Sim. Então, como a Thaís explicou pra gente, os treinos de HIIT, ele é caracterizado como um treino de HIIT, ou seja, alta intensidade. O CrossFit não é tão intervalado assim, é um treino de alta intensidade realmente, mas não é o intervalado que a gente falou por conta do tempo. O CrossFit tem mais tempo, né? Realmente é mais 45, 50 minutos. Só que o treino mesmo costuma demorar meia hora, por volta de meia hora. Uhum. Então, assim, ele é de alta intensidade. Se você não tá com energia ali, você não consegue desempenhar também. Você pode até conseguir fazer os exercícios, mas você não desempenha tão bem. Então, o carboidrato ele é importantíssimo para você que treina. Dependendo da estratégia nutricional que você quer fazer, pode ser interessante uma ideia um pouco mais low carb nos outros momentos do dia. Nos momentos que antecedem o treino, não faz sentido, porque você vai perder desempenho no treino. E se você perde desempenho no treino, você não melhora a musculatura, você não gasta tantas calorias. Porque vamos supor que você vai fazer uma corrida, ou até mesmo esse treino de CrossFit que eu mencionei aí dessa minha experiência. Talvez se eu tivesse comido alguma coisa, fonte de carboidrato, eu teria gastado bem mais calorias, porque eu teria desempenhado melhor aquele treino.
né? Então, o carboidrato, ele é importantíssimo quando a gente pensa em performance e desempenho no treino. Vamos aproveitar e falar também do período ali do pré-treino para o treino, porque muitos problemas também acontecem que a pessoa acabou de se alimentar e foi treinar. Então, assim, horário de almoço que você falou. A pessoa almoça, depois de, sei lá, meia hora ela vai treinar. Então, tem esse tempo da digestão realmente que a pessoa precisa esperar. Tem alimentos que a gente consegue, por exemplo, uma banana, você vai e treina, tem o seu carboidrato, mas dura um pouquinho menos. Agora, o almoço, a gente precisa de um tempo maior de digestão. É que o almoço ele tem outros nutrientes Exato. Também. Então, ele tem proteína, ele vai ter fibras, né? Ele não vai ter somente o carboidrato. E isso retarda o esvaziamento gástrico, isso é uma grande refeição. E isso pode gerar algum tipo de refluxo, Exatamente. né? Então, assim, o ideal é que você não faça. É lógico que isso também tem a sua individualidade, né? Sim. Cada pessoa... eu tive um paciente que ele comia um prato de arroz, feijão e frango às 6 horas da manhã antes de correr. Mas essa é uma exceção do universo, né? Exatamente. É uma exceção do universo. Então, assim, você tem que ir experimentando e ver o que funciona para você. Mas, em geral, antes do treino, consuma alimentos mais leves, alimentos de mais fácil digestibilidade. Eu mesma, antes de correr, eu corro hoje em dia, antes de correr, eu não posso comer banana, porque eu tenho refluxo. Então, eu tomo suco de uva integral. Mas eu tenho muitos pacientes que encaixam com a banana super bem. Então, existe também uma individualidade. Mas, em geral, é importante a gente pensar nessa fácil digestibilidade de alimentos do pré-treino. E tem que pensar também que o pré-treino não é só imediatamente antes do treino. Se a pessoa treina às 6 horas da tarde, por exemplo, depois do trabalho, o carboidrato que ela consumiu no almoço também funciona de pré-treino. Também vai atuar como um estoque de carboidrato atuante no treino. Então, isso também é uma coisa que a gente tem que pensar que não é necessariamente o pré-treino, é imediatamente antes do treino. Bom, agora eu vou puxar os nossos intervalos novamente e eu espero você no nosso próximo bloco. Meu nome é Conrado. Sou consultor de inteligência da Broadfy. Imagino que você pode estar pensando: um canal de televisão só meu? Isso é muito grande para mim. Não. É exatamente o contrário. Quantas vezes a gente já não ouviu a mesma história? Empresas grandes, pequenas, de todos os tamanhos, gastam e gastam e gastam nas redes sociais. E qual é o resultado? Nada. Zero. E por que não deu certo? Falta de estrutura. Com a Broadfy, o seu canal de streaming organiza todas as suas mídias em um único lugar. Isso vai te dar o poder de transformar os seus seguidores em telespectadores. Consegue enxergar a potência dessa mudança? É brutal! É uma revolução em todos os sentidos. E o mais importante, com a Broadfy, você não está sozinho. Nossa estrutura é completa.
desde o planejamento estratégico até a exibição no seu canal. Agende agora uma demonstração. Aqui embaixo, vou te mostrar tudo o que podemos fazer por você, por sua empresa ou associação. Estamos de volta aqui no Entre Elas, falando sobre emagrecimento com a Thaís Almeida. E agora nós vamos para o nosso último quadro, que é o nosso ping-pong, onde eu vou fazer perguntas mais direcionadas para ter respostas um pouco mais pontuais e assertivas da nossa querida convidada e minhas também, porque emagrecimento também é assunto para Nutri. Vamos lá? Vamos. Qual que é a recomendação de porcentagem de gordura para mulheres? Ok. A gente se baseia ali num padrão, né? Homens a gente considera ali de 10 a 20%. Mulheres a gente considera de 18 a 28%. Mas como a gente identifica isso? A gente tem alguns exames. Tem uma balança de bioimpedância, tem os adipômetros, que a gente mede as dobras cutâneas. Tem o DEXA, que é um exame mais feito por médicos, mais solicitado por médicos. Então, a gente consegue verificar essa porcentagem ali no papel nesses tipos de medição. Mas é uma base, né? Então, a gente se baseia nisso para ter um percentual de gordura ali considerado dentro do saudável, para você ter uma vida melhor, né? Esse parâmetro que a Thaís contou pra gente, ele é baseado em quê? Porque às vezes a pessoa ela tem uma porcentagem de gordura um pouco mais alta, mas tem os exames todos ok, né? E a mesma coisa acontece também com o peso, né? A gente tem o IMC, que ele é a escala de peso por altura. Que é algo que a gente também não consegue considerá-lo para todas as pessoas. Tem aí umas diferenças que a gente tem que isso é uma coisa que a gente não falou, né? Porque às vezes a pessoa ela tem um IMC elevado, porque ela é pesada, só que às vezes a porcentagem de gordura dela é baixa. Então, ganho de massa muscular acontece muito. Às vezes parece que a pessoa está com sobrepeso e ela tem um volume de massa muscular muito grande. Exato. Se você calcular somente pelo peso, às vezes ela é considerada com sobrepeso. Só que quando você vai fazer a avaliação da composição corporal, quantidade de gordura, quantidade de músculo, ela tem uma quantidade de músculo alta e quantidade de gordura reduzida. E isso invalida o resultado do IMC. Porque o IMC, ele verifica somente peso. E é a mesma coisa que a gente vê quando pensa em porcentagem de gordura. Quando a gente pensa em porcentagem de gordura, a gente tem que avaliar a porcentagem de gordura e parâmetros de saúde, exame, peso e tudo isso, né? Então, às vezes, a pessoa ela tá com uma porcentagem de gordura um pouquinho mais alta, só que tá com todos os parâmetros de saúde normais. E como é que a gente vê isso? Esse parâmetro, ele foi feito através de montes de estudos que definiram os parâmetros do que seria o mais adequado de acordo com a população em geral. Então, quando nós vamos avaliar individualmente, a gente tem que olhar individualmente. Então, esses parâmetros, eles podem estar um pouco fora, desde que a pessoa tenha um estilo de vida saudável, tenha os exames todos em ordem. Então, é importante a gente fazer uma avaliação global para garantir a questão saúde dentro destes parâmetros. E o restante é questão estética. Tem gente que se sente bem com uma porcentagem de gordura de 20% e tem gente que se sente bem com uma porcentagem de gordura de 25%. Tem gente que se sente bem com um peso de 70 quilos, tem gente que se sente bem com um peso de 65 quilos. E estando dentro dos parâmetros de saúde, tá tudo bem. O importante é a pessoa se sentir bem consigo mesma, estando dentro dos parâmetros de saúde. Exatamente. Outra coisa que a Thaís falou que é bem interessante é como medir a porcentagem de gordura. Quais são essas formas de medir? Thaís falou algumas formas interessantes. Repete aí pra gente que eu vou complementar. Tá, vamos lá. A gente, na maioria dos locais, até em academia, consultórios, a gente vê bastante balança de bioimpedância, que consegue fazer essa verificação ali de uma forma um pouquinho mais aprofundada. Temos o adipômetro, que mede as dobras cutâneas, e tem o DEXA, que geralmente é um exame mais solicitado por médicos mesmo.
Tá. Dentre outros, esses é o que a gente considera os mais comuns. Sim, esses são os mais comuns, realmente, são os que a gente mais faz. A bioimpedância, ela funciona com uma corrente elétrica que ela passa no seu corpo e verifica o quanto você tem de gordura e o quanto você tem de massa magra. Enquanto o adipômetro é aquela pinça que acaba vendo quais são as dobrinhas que você tem, e aí ela mede em milímetros o quanto você tem de gordura ali. E o DEXA é um aparelho de densitometria óssea que muitas pessoas acabam utilizando para verificar a densidade óssea, para ver se tem osteoporose, osteopenia, só que ele também funciona para verificar a composição corporal. Agora, Thaís, eu quero saber qual que é o exercício que a pessoa deve fazer se ela está saindo do sedentarismo e começando? Qual que é a primeira coisa que ela tem que fazer? Se matricular numa academia ou começa por algum outro caminho? A academia é o meio mais fácil, porque você vai ter o mínimo de acompanhamento. Quando você está começando, é importante que você tenha ali, mesmo que você não tenha um profissional o tempo todo com você, mas tem os professores de sala que conseguem te auxiliar. De qualquer forma, se você não tem essa possibilidade, ou enfim, muitas pessoas não gostam mesmo de academia, você tem a possibilidade de fazer os exercícios. Hoje a internet também tem bastante opção para quem está começando, mostra no YouTube, enfim, tudo isso a gente consegue ter uma aula para uma pessoa iniciante. Então, exercícios com peso corporal, iniciar com caminhadas, enfim, exercícios que você consiga fazer sozinho, sem orientação, são bem tranquilos. Então, movimentos de agachamento, movimentos de flexão, movimentos simples ali, funcionais do dia a dia, você consegue fazer mesmo sem essa orientação e vai te começar a ajudar a sair do sedentarismo. E quanto tempo por dia é interessante que essa pessoa que está saindo do sedentarismo, que está começando a fazer uma coisa, é importante que ela dedique a algum tipo de atividade física? A gente não vai falar assim, na verdade, de 30 a 45 minutos por dia é importante. A gente sabe que a OMS fala dos minutos ali que a pessoa tem que ter no mínimo para se exercitar, para se considerar saído do sedentarismo, mas você dividindo isso em 30 minutos por dia, você já é considerado ali saindo dessa zona de sedentarismo. Então, considera 30 minutos por dia já uma atividade inicial legal, para depois você acostumar e fazer um pouquinho mais de tempo. E a gente falou bastante sobre alta intensidade, treino de alta intensidade e que gasta mais calorias, treinos de alta intensidade, mas quando fazer um treino de alta intensidade? Mas o que é um treino de alta intensidade? Como medir essa intensidade nos seus treinos? Tá, a gente tem Para uma pessoa que não sabe nada, como é que ela mede a intensidade? Até falar sobre isso, a gente tem zonas ali de esforço, zona 1 até zona 5, a gente tem o VO2, que é uma coisa que a gente consegue verificar ali a capacidade de caixa respiratória, mas, falando de uma pessoa iniciante, você tem que analisar pela sua percepção de esforço. Então, você vai perceber que você está cansado. De repente, você está conversando com uma pessoa, você não consegue mais manter essa conversa. É isso que você considera como intensidade, sabe? Você está conversando, não consigo mais conversar tranquilamente, já é um exercício. Então, você tem que analisar de acordo com essa percepção. Então, a percepção, existe uma escala, assim, de percepção de esforço para que a pessoa observe quando que ela está ficando com... A percepção de esforço, ela tem a ver com frequência cardíaca? Então, tem a ver, na verdade, assim, a análise inicial ali, o iniciante, não tem um relógio para marcar, não consigo analisar. Então, você vai percebendo por isso, pela sua intensidade, pela forma que você está falando e já não consegue mais falar tranquilamente. Então, é uma questão de ofegante. Exato, exatamente. Então, você se baseia nisso inicialmente. Depois você vai conseguir ter outros parâmetros aí para analisar. Alguns aparelhos já tem também uma esteira, tem ali a sua percepção de esforço de acordo com seus batimentos cardíacos, frequência. Então, dá para você analisar depois. Inicialmente, você verifica dessa forma, já está bem ok para o início. Thaís, vamos à próxima pergunta. Eu quero saber qual que é o erro mais comum das pessoas ao tentarem implementar uma rotina de exercício. A rotina de exercício, primeiramente, né? Eu acho que é mais importante falar. Não se baseie na rotina de ninguém. Você vê uma pessoa na internet que consegue acordar 4 horas da manhã, correr, depois ir fazer um treino. Não se baseie nisso, porque a rotina das pessoas são bem diferentes. Então, muitas pessoas, o que elas fazem? Elas querem fazer tudo de uma vez. Acordam, eu vou sair do sedentarismo e a partir de agora eu vou começar a correr, eu vou fazer um treino e um cardio. Então, assim, não dá para você sair do zero e você já ir fazer uma coisa que você deveria ali ter uma constância, ter uma progressão. Então, busquem primeiro
ele estabelecer uma rotina. Eu vou fazer 30 minutos de exercício por dia e vai aumentando. Eu vou fazer 3 vezes na semana. Se você se sentir bem, você aumenta para 4 dias. Então, estabelece uma rotina, tenta não fazer tudo de uma vez, porque vai gerar frustração, pode gerar lesão. De repente, você vai desistir, porque você não está conseguindo manter essa rotina que você determinou. Então, vamos fazendo as coisas de forma periodizada. Eu vou começar com 3 dias, depois eu aumento para 4, depois eu faço só o cardio. Então, assim, procurem periodizar, porque senão realmente gera essa frustração e é muito perigoso. Uma pessoa que não fazia nada, de repente gera uma lesão, sabe? É bem preocupante. Como eu tô fazendo ping-pong com você, eu não tô perguntando nada sobre dieta. Tá bom, mas quiser falar, fique à vontade. Falar sobre dieta é sempre Eu vou bom. aproveitar e falar sobre os erros mais comuns ao abandonar um plano alimentar, tá? Porque já que você falou pra mim quais são os erros mais comuns ao abandonar uma rotina de treinos, eu vou falar quais são os erros mais comuns ao abandonar uma rotina de mudança alimentar. O que eu observo dentro da prática clínica? Mudança de hábitos, de forma geral, tanto de dieta quanto de atividade física, gera um certo esforço, uma demanda. Então, a pessoa ela começa sempre na segunda-feira, né? Sim. Segunda-feira é o dia de todas as dietas e treinos. Então, a pessoa começa na segunda-feira, aí ela tá motivada. E aí vão aparecendo aquelas situações que são corriqueiras à vida, que faz com que a pessoa tenha que escolher entre aquilo que ela está se propondo a fazer e aquilo que ela está habituada a fazer. Exato. Né? E ter essa consciência ajuda a escolher melhor. Então, eu percebo que as pessoas elas chegam na segunda-feira, começam um plano, começam a atividade física, aí chega na quarta, na quinta, já surge aquele bolinho no escritório, já surge aquele happy hour que já não vai mais dar para ir na academia. Exato. Então, a pessoa ela acaba sendo colocada diante de uma decisão, aquilo que tem a ver com o propósito dela e aquilo que tem a ver com aquilo que ela está habituada a fazer. E aí, ela acaba escolhendo o que ela está habituada, porque mudança de hábito, o próprio nome já diz, é difícil, né? Mudar o hábito é difícil. Então, você escolher uma coisa diferente é muito complicado. Até que essa coisa diferente vire um hábito, é um processo, né? É um processo de escolhas, é um processo até de autoconhecimento, eu costumo falar. Porque aí é dentro desse processo que você vai ver o quanto aquilo que você está abrindo mão é realmente importante para você e o quanto não é, e o quanto você se sente bem com essas novas mudanças. Então, o que eu considero que são os maiores erros é simplesmente não escolher aquilo que você está se propondo a fazer. É simplesmente deixar a vida levar. Então, aparecer uma sobremesa diferente no almoço, não escolher optar pela fruta. Simplesmente ir pela sobremesa porque estava ali à disposição e você ficou com vontade. Então, você abriu mão do seu propósito para uma escolha mais confortável e imediata. Eu acho que esse é o maior erro. E é por isso, puxando a sardinha para mim, Claro, né? sempre. Que um acompanhamento periódico faz toda a diferença do mundo. Eu costumo falar que as visitas ao nutricionista deveriam ser quinzenais ou semanais. Porque se a gente deixa para um mês, o que geralmente acontece é a pessoa vem num dia, a primeira semana faz certinho, a segunda semana faz uns furinhos, a terceira semana já não faz mais nada do plano e a quarta semana a pessoa ou ela desmarca o retorno ou ela tenta correr atrás do balde desesperadamente com medo da balança na frente da Nutri. Exatamente. Já passei por isso. Já Então, eu passou por sei isso? perfeitamente como é. Então, é uma coisa que eu vejo que é muito comum dentro da rotina de treinos. Eu acho que acontece parecido, Na não? rotina de treino é exatamente a mesma coisa. A gente pode perceber exatamente pelo volume de pessoas na academia numa segunda-feira e numa sexta-feira. É totalmente diferente.
Porque as pessoas... Tem os happy hours que você falou que realmente fazem muita diferença. E porque as pessoas realmente vão desistindo. Eu já fui até quarta, semana que vem eu volto. E se você faz 3 vezes na semana, até que é ok, dependendo do seu objetivo. Se o objetivo é só manter uma qualidade de vida, começar a fazer a iniciação ao treinamento, ok. Mas se o objetivo for um objetivo mais estético, que a gente estava falando aqui, realmente é uma frequência baixa para você alcançar um objetivo estético, entendeu? Então, Ainda às mais vezes... emagrecimento, que Exatamente. emagrecimento exige bastante abstenção, né? Você tem que Disciplina, abrir mão de realmente. algumas coisas e e introduzir outras que talvez não sejam tão fáceis, né? Agora eu quero saber qual é a sua sugestão para a implementação de uma rotina de treino quando a pessoa tem a vida corrida. Então, quem não tem, principalmente trabalhando aqui em São Paulo, né, que a gente está aqui. Mas o que a gente pode fazer? Definir horários. Do mesmo jeito que você tem horário para trabalhar, muita gente também não tem horários flexíveis, mas se você tem um horário para trabalhar, tenta definir, esses 40 minutos eu vou tirar para fazer uma atividade física. Porque a gente pensa que é um sacrifício, mas é uma coisa que você tem que incluir na sua vida, porque tem que ser uma rotina, você tem que ter exercício físico na sua vida. Então, às vezes a gente fala, eu já trabalhei o dia inteiro, eu já estudei, eu vou chegar em casa, ainda vou me trocar para ir fazer um exercício, sabe? Mas é sua obrigação também. Tanto quanto estudar, tanto quanto trabalhar, você tem que cuidar do seu corpo, porque senão você não consegue nem trabalhar, nem estudar, nem ficar com a sua família, enfim. Tem muita coisa que a gente tem que pensar, além do, é um sacrifício eu ficar meia hora correndo, eu ficar meia hora fazendo exercício de musculação, eu nadar, enfim. Mas é uma coisa que você tem que fazer para sua longevidade, para sua saúde, para você poder cuidar de outras pessoas, você tem que realmente ter saúde. Na verdade, o cuidado de si, né? Que quando a gente Exato. fala de emagrecimento, de treino, de dieta, é o autocuidado. A gente está Exatamente. falando de autocuidado. Sua E o saúde. cuidado de si exige tempo, né? Quando a gente cuida de uma criança, por exemplo, ela exige o nosso tempo. Quando a gente cuida de alguma coisa, de alguma tarefa no nosso dia, do nosso trabalho, a gente dedica tempo àquilo. Sim, E quando a gente cuida de nós mesmos, nós temos que dedicar tempo a isso, né? exatamente. E não só na parte de treinamento, mas também na parte de organização, para que você consiga fazer uma alimentação adequada, Exatamente. né? Então, quando a gente pensa em feira ou sacolão, que são produtos perecíveis que teoricamente deveriam ter em abundância na nossa dieta, são coisas que você precisa fazer semanalmente, né? Exatamente. Então, é criar também um tempo para que você consiga olhar para isso. E se você não tem os mantimentos em casa, como é que você vai comer? Né? Né? E aí você busca pelo mais fácil. Você busca pelo mais fácil, que às vezes é um delivery, que acaba vindo uma comida que tem... pode não ser ultraprocessada, mas às vezes ela tem alta quantidade de gordura e não vai funcionar para o seu objetivo, principalmente se o seu objetivo for emagrecimento. Exatamente. Então, você tem que olhar um pouco para isso também, né? Quando você pensa em autocuidado. Agora, eu queria fazer a nossa última pergunta Já do chegou. dia. E essa é uma pergunta, assim, que ela é uma pergunta interessante, porque a gente tem 2 conceitos interessantes nessa pergunta. Quando a motivação acaba, como garantir que a disciplina continue? Foi o que a gente acabou de falar. É criar uma rotina fixa, né? Você não vai todo dia, nossa, estou super feliz de ir pra academia pegar 20 quilos para fazer um exercício. Não, você não vai feliz para isso, mas você tem que fazer. É a mesma forma de você escolher, eu tenho um brigadeiro e tenho uma fruta, aí você vai ter que escolher a fruta. Então, assim, é uma questão de rotina, é uma questão de você entender que você precisa disso para sua vida. Então, assim, não dá pra gente ficar explicando pro adulto, você tem que ir hoje. Não, é sua vida, sua rotina e você tem que seguir. Eu até podia ficar aqui dando uma fórmula, gente, pra manter ali, mas não tem. É você realmente querer ter disciplina e fazer, porque senão a gente realmente não alcança nossos objetivos. E eu acho que a gente fala muito de objetivo estético, mas eu prezo muito em falar sobre saúde. Porque antes, eu como profissional da área, eu tinha muito... minha referência realmente era o meio do esporte, dos atletas e tudo isso. Depois que a gente passa a ver a saúde em relação a idosos, a pessoas com lesão, a tudo isso, a gente consegue enxergar de outra forma. Então, eu acho que a gente tem que pensar que realmente há
o exercício físico, a dieta saudável, a alimentação saudável é muito além do objetivo estético, de emagrecimento. Porque a questão do emagrecimento é você sair dessa questão de obesidade, de sobrepeso, é você ter um corpo saudável. Então, se a gente pensa que para você ter isso, você precisa de disciplina, a gente não precisa ficar mostrando para vocês que estão assistindo. Você precisa de motivação. Não, você precisa de disciplina para você chegar no objetivo que você quer, para ter saúde e para ter os ganhos estéticos também. A motivação também é importante, eu acho que principalmente no começo. Mas no acaba começo, um pouco rápido, né? acaba... Realmente, se você for ficar esperando pela motivação numa sexta-feira, neste horário, assim, umas 9 horas da noite, você não vai treinar. Você vai preferir assistir um filme, você vai preferir ficar com a sua família. Então, assim, a gente tem que escolher um horário, tem que escolher um momento e cuidar da saúde. E, às vezes, cuidar da saúde não é tão divertido quanto você está assistindo um filme, você está fazendo outras coisas. são prioridades, na verdade. Exatamente. Prioridades. Então, você tem que buscar as suas prioridades, entender que sua saúde é sua prioridade principal. Sem saúde, a gente não consegue realmente dar uma continuidade em nada. Adorei nossa conversa, Thaís. Eu fiquei também. muito feliz como ela se desenvolveu. Eu espero que vocês tenham esclarecido muitas dúvidas sobre emagrecimento, o início de uma rotina de atividade física, como manter uma dieta, como manter uma rotina mesmo de treinamento. E eu queria que você falasse pra gente onde a gente te encontra. Eu tô no meu Instagram, @ThaísAlmeida, vou pedir para deixar aqui, porque tem 2 Ds, enfim, é um pouquinho complicado. A gente tem um projeto no YouTube, você entrando no meu Instagram, você também consegue visualizar. Muito obrigada por terem ficado até aqui. Eu sou a Nath, nutricionista, e nós fechamos mais um Entre Elas. Não deixem de baixar o aplicativo da TV Judaica no seu smartphone ou na sua Smart TV e acompanhem a nossa programação.